que a internet não tá carregando direito. Ó, mas tá ao vivo ali, ó. É, mas ele tá falando que tá ao vivo, só que ele não tá carregando teu vídeo. Vamos ver, peraí. Aí, foi. Deu certo? Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá ao vivo conosco aqui. A gente tava com algum probleminha aqui para conseguir entrar, mas deu tudo certo. Já estamos aqui com a doutora Caterine. Tenho a grande honra e prazer de estar novamente recebendo ela aqui, né? A internet, todo a era digital nos permite, né, doutora Caterine, esse estar junto mesmo estando longe. Então, quero agradecer imensamente mais uma vez a habilidade em estar trocando conosco a presença. Agradecer o teu tempo também de compartilhar conosco. E a doutora Caterine, então, vou te apresentar, tá? Primeiro. E aí te passa a palavra, mas a doutora Caterine, então, é engenheira de alimentos, formada pela UFSC, mestre e doutora em engenharia de alimentos também pela UFSC, fez doutorado sanduíche na Nova Zelândia, foi consultora, auditora, multiplicadora do programa Alimento Seguro, do PAS, no setor indústria, atuou por 14 anos no Senai Santa Catarina, integrou o Comitê International Food Science Certification Commission, liderou várias iniciativas em segurança de alimentos em parceria com diferentes organizações. Atualmente é consultora da SIG, né? Nem vou falar mais detalhes da SIG, tu vai citar também, né? E da The Good Food Institute e da OMS para assuntos de novas tecnologias, rastreabilidade digital e segurança de alimentos. Então, Caterine, obrigada mais uma vez, seja muito bem-vinda. Joia, Clarissa, boa noite. Eu que lhe agradeço pelo convite para a gente continuar o nosso bate-papo, né, de rastreabilidade digital. A gente começou a conversar um pouquinho sobre o tema na live, né, as pessoas que te acompanham, enfim, se interessaram, e é um prazer a gente poder voltar aqui, detalhar mais, explicar mais sobre a rastreabilidade digital. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que bom tê-los conosco, né? Bom, então, como a Clarissa me apresentou, né, eu trabalho em parceria, então, com a SIG, justamente para fomentar o tema de rastreabilidade digital no setor de alimentos e bebidas, e nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar mais sobre as novas tecnologias e o impacto na cadeia de alimentos, e foi quando eu conheci de perto os resultados expressivos e transformadores, né, que a rastreabilidade digital é capaz de, né, proporcionar. E, bom, a SIG foi pioneira no Brasil e no mundo a trabalhar o conceito de embalagens conectadas, ou seja, soluções digitais nas quais a rastreabilidade ela é um pilar bastante importante. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Para começar, né, eu contextualizando o tema, nós podemos dizer que nós estamos no meio de uma nova revolução dos alimentos. Inclusive, alguns especialistas acreditam que nós veremos mais mudanças, né, no sistema de produção de alimentos nos próximos 10 anos do que nós vemos nos últimos 30, 40 anos, né? Nós estamos vivenciando transformações muito impressionantes, né? Então, novas formas de produzir alimentos, né? Carne cultivada, carne celular, proteína vegetal parecendo proteína animal, robôs realizando as atividades dentro das empresas, robô como pizzaiolo, drones sendo utilizados na produção primária, drones para entregar comida, né? Então, com o avanço da tecnologia, o sistema de produção de alimentos, ele também se tornará mais digitalizado. Bom, se já estávamos, né, vivendo mudanças tão impressionantes antes da pandemia, o fato é que o mundo mudou ainda mais com esses tempos de Covid, né? Então, muitas transformações, elas ocorreram quase como da noite para o dia. E segurança de alimentos nunca foi tão importante quanto nesses tempos de crise, quanto nesses tempos de pandemia, né? Apesar de que não há evidência científica da transmissão do vírus pelos alimentos, o fato é que as pessoas passaram a incorporar
hábitos de higiene, como lavar as mãos com mais frequência, né, passaram a se preocupar com questões de contaminação, adotaram a utilização das embalagens dos alimentos, né? Então, são ações que têm um impacto bastante positivo na segurança dos alimentos. Bom, além disso, a preocupação dos consumidores com a origem dos alimentos, na verdade, antes da pandemia, né? Então, mas o fato é que a pandemia acelerou esse movimento. Aqui eu trago uma pesquisa super recente, publicada em Market Insights, que indica que 65% dos consumidores querem saber a história do produto, né? Então, os consumidores nessa pesquisa disseram, né, que também querem conhecer a origem dos ingredientes, das matérias-primas, querem entender a forma como o produto foi produzido, as questões de processo, né? Então, os consumidores pós-pandemia, eles valorizam as marcas que compartilham a origem dos produtos, né, que contam a história dos produtos. Então, né, o consumidor quer saber tudo e a todo tempo, né? E é importante a gente lembrar também que o mundo, né, e o consumidor, ele está muito mais conectado do que nunca, né? Então, a grande maioria hoje dos consumidores possui um telefone, um smartphone, né? E nós que trabalhamos na área de alimentos, né, nós trabalhamos numa cadeia que ela tem uma característica global, né? Então, nós podemos afirmar que o comércio de alimentos, ele é cada vez mais internacional. E essa cadeia de fornecimento mais internacional, ela aumenta a complexidade da gestão e da produção dos alimentos. E por falar em complexidade, eu adoro um exemplo que os meus colegas do Food Protection and Defense Institute dos Estados Unidos, eles utilizam para idade e a internacionalização da cadeia de alimentos. Enfim, é um exemplo dos Estados Unidos, né? Então, eles usam um hambúrguer. E a pergunta né, quantos ingredientes tem um hambúrguer, né? Vocês já pararam, né, para pensar, né, para contar os ingredientes que um hambúrguer tem? Quem quiser responder no chat no YouTube pode colocar as respostas. Eu não consigo acompanhar aqui, mas a Clarissa também pode ir monitorando. Mas parem para pensar e deem aí um palpite do número de ingredientes que tem um hambúrguer. E aí eu quero fazer o convite para a gente conferir a resposta, né? Conferir o número de ingredientes que tem um hambúrguer. Então, o que tem no seu almoço, né? Um hambúrguer básico. Quantos ingredientes ele tem? Então, vamos pelo pão. Uau, 32 ingredientes. A carne, 3. Queijo, 19. Alface, 1. Ufa, alface é só alface. Picles, 10. Tomate, 1. Cebola, 1. Ketchup, 9. Uau, 84 ingredientes. Às vezes a gente não se dá conta dessa complexidade. Nossa, bastante mesmo, aqui né? Não está passando o slide. Então, a gente não se dá conta, né, dessa complexidade que tem né, que está por trás de um simples hambúrguer. Então, aqui tem
os ingredientes, né, os 84 ingredientes do hambúrguer, mas além da quantidade dos ingredientes, o Food Protection and Defense Institute, eles também mapearam os países que fornecem alguns dos ingredientes, né? Então, vejam que realmente, né, a natureza da cadeia de alimentos, ela é global, né? Então, fica muito claro também com esse exemplo didático a complexidade que é a cadeia com a qual nós... Aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, dentre as consequências, então, de quando há um problema na cadeia, a gente sabe, né, que podem ocasionar problemas de saúde pública, então, as chamadas doenças transmitidas por alimentos, então, que podem incluir desde sintomas leves até internações ou mortes. Além disso, quando a gente tem um problema de segurança ou qualidade, né, na cadeia, isso pode prejudicar a imagem do produto, né, ou a imagem da empresa, fazendo com que o consumidor não tenha mais confiança naquele produto ou naquela marca. Aqui até eu trago um exemplo do desafio e do impacto que a falta da rastreabilidade traz. Eu trago 3 exemplos que justamente ilustram as consequências da falta de rastreabilidade. São 3 exemplos que ocorreram nos Estados Unidos. O primeiro deles foi com o espinafre, lá em 2000. Esse foi um surto que envolveu 200 pessoas, com 3 mortes. E nesse caso, foram necessárias 2 semanas para que o FDA é o equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. Então, foram 2 semanas que o FDA levou, né, para identificar a origem do problema, onde estava a contaminação. Ou seja, 2 semanas, inclusive, em que foi proibida a comercialização de espinafre nos Estados Unidos. Então, imaginem o prejuízo enorme, né, para os produtores. E o resultado desse caso, a contaminação ela vinha de um único produtor e ela era de um único lote. Então, vejam o impacto que um único produtor e um único lote ela foi capaz de ocasionar para um segmento todo. O outro exemplo foi o surto envolvendo a pasta de amendoim, foi ainda mais impactante. A pasta de amendoim ela é um ingrediente para uma variedade de produtos, então, nesse caso, era uma única empresa envolvida, então, que estava comercializando a pasta de amendoim contaminada, mas justamente pelo fato de a pasta de amendoim, né, ser um ingrediente usado para uma infinidade de produtos nos Estados Unidos, desde sorvete, biscoito, até ração animal, enfim. O fato é que esse surto foi necessário o recolhimento de 4.000 tipos diferentes de produtos que usavam esse ingrediente dessa empresa. Então, foi um prejuízo enorme, mais de $1 bilhão que ocasionou. O outro exemplo, um pouco mais recente, em novembro do ano passado, envolvendo a alface, né? Mais de 150 pessoas afetadas, e vejam, esse surto que começou em novembro de 2019, 2020, é que o FDA conseguiu analisar a origem da contaminação. E, de novo, a contaminação, ela vinha de uma única região específica, que vinha lá da Califórnia. Só os exemplos, né, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também tem um exemplo, um caso super recente, com repercussões muito impactantes para prejuízo enorme da marca, perda do produto, fábrica parada, perda da confiança, né, do consumidor. E o relatório do Ministério da Agricultura, que foi publicado há 2 meses atrás, ele apontou falhas significativas, né, no controle de produção e na rastreabilidade. Então, com todos esses exemplos, né, fica claro que é urgente que a falta de rastreabilidade ela seja tratada, né? As consequências são muito sérias para esse problema. Aqui eu trago também os dados de recall no Brasil.
O setor de alimentos, ele ficou em terceiro lugar em um número de campanhas de recall. Então, esses são os dados da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. E outro dado bastante impressionante é o percentual de atendimento dos recalls pelo setor de alimentos, ou seja, a eficiência do recolhimento de produtos que são inseguros, né, ou potencialmente inseguros no mercado. Vejam que menos de 15% dos produtos no setor de alimentos. Então, ou seja, a indústria de alimentos avançar bastante. Então, portanto, né, diante da complexidade da cadeia de alimentos e das potenciais consequências, né, em problemas envolvendo alimentos, muitos especialistas em segurança de alimentos, antes da pandemia, já atribuíam 2 aspectos fundamentais para o sistema de produção, de proteção de alimentos, que é a rastreabilidade e a transparência. E como eu comentei anteriormente, na verdade, ela evidenciou ainda mais a importância desses dois aspectos. Então, se a gente está falando, né, de uma cadeia tão complexa como é a cadeia de alimentos, né, então muitos fornecedores, então muitas informações, a rastreabilidade ela não pode ser mais baseada em papel, né, não traz a segurança nem a agilidade necessária, né, tem alto custo, ela é difícil. Talvez aqui da área já, ao ver essa foto, né, também reconheçam ou se recordem, né, de casos reais. Eu, por exemplo, quando realizei muitas auditorias nas empresas, era comum as indústrias terem salas específicas só para guardar os arquivos, né, os registros do processo. E aí, quando a gente precisava, fazendo uma auditoria, você precisava cruzar todas as informações, era assim, né, vinha uma pilha de documentos, e para você cruzar todas as informações, era uma trabalheira danada, né, então a rastreabilidade, ela também requer a adoção da tecnologia. Então, sem o uso da tecnologia, é praticamente impossível gerenciar uma cadeia tão complexa como é a cadeia de alimentos. Então, justamente, essa cadeia que é complexa, o seu gerenciamento adequado. Mas nós podemos afirmar que ela também requer a adoção de estratégias complexas, né, que possibilite o seu gerenciamento adequado. Mas nós podemos afirmar que a tecnologia ela já está mudando radicalmente esse cenário. E a pandemia também está acelerando muito esse processo de digitalização nas empresas. A transformação digital já era um movimento que a gente observava nas empresas, e aí, enfim, em diferentes setores. Talvez algumas empresas estivessem, né, um pouco mais aceleradas no processo da transformação digital, talvez algumas empresas nem tinham iniciado. O fato da pandemia, ela está efetivamente impulsionando, né, o processo de digitalização nas empresas. Aqui eu trago um estudo que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, foi publicado no ano passado. Então, o Fórum Econômico Mundial mapeou as 12 tecnologias com maior impacto, né, que poderiam causar um impacto positivo no sistema de produção de alimentos, né, se escalonadas até 2030. Então, das 12 tecnologias mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial, as tecnologias para rastreabilidade estão entre as 12 tecnologias, estão entre elas. Aqui eu também trago uma outra perspectiva, uma perspectiva regulatória. O FDA, então, como eu comentei, é a agência, o equivalente, né, da Anvisa nos Estados Unidos. Desde o ano passado, ela está lançando uma proposta bastante audaciosa, inclusive muito interessante, que é uma proposta de atualização na abordagem da segurança de alimentos, né? Então, eles estão chamando de uma nova era, né, uma segurança de alimentos mais inteligente. Então, o FDA é muito atento a todas essas mudanças, a todas essas transformações que o setor de alimentos está vivenciando, e está justamente propondo uma abordagem mais moderna para a segurança de alimentos. E essa proposta do FDA, ela está baseada nesses 4 pilares, e vejam que é um dos pilares, né? Então, para uma segurança de alimentos mais inteligente.
Inclusive, no mês passado, setembro, né, retrasado, o FDA publicou a legislação focada para a rastreabilidade. E aí vocês podem perguntar, né, e o Brasil, né, como é que está o Brasil nesse cenário? O Brasil está dando passos bastante interessantes nesse sentido. Recente, nós tivemos a revisão do RISPOA pelo Ministério da Agricultura, e nessa revisão, o Ministério da Agricultura inclui um artigo onde autoriza a utilização de sistemas informatizados pelas indústrias. Não é que antes era proibido, né, mas como o fato, né, de não estar devidamente incorporado nas legislações, isso acabava gerando uma certa dúvida, né, nas empresas sobre a utilização e aprovação, né? Então, acho que esse passo, né, que o Ministério da Agricultura deu, ela é muito importante, inclusive para fomentar a adoção de sistemas informatizados e de tecnologias para a rastreabilidade pelas empresas. Bom, e no mundo nós já temos vários exemplos de empresas que estão usando a tecnologia para rastreabilidade, inclusive eu trago aqui 2 exemplos, né, de projetos sendo impulsionados pelo varejo, né, então o varejo fomentando também que as empresas, né, utilizem a rastreabilidade. A gente tem um exemplo também brasileiro nesse mapa, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais na sequência. Então, vários pilotos, vários projetos, eles estão sendo realizados em empresas no mundo todo, e os resultados que estão sendo apresentados são muito impactantes, muito impressionantes. Então, a rastreabilidade que antes, né, demorava a tecnologia, é que cada embalagem, ela tem um QR Code único. Às vezes até a gente olha e acha que é tudo igual, né? Esses códigos, eles são tão parecidinhos, e a gente acha que é tudo igual, mas na verdade, no caso da Languiru, não. Um QR Code é diferente do outro. E é justamente esse diferencial uma das suas embalagens, ou seja, em qual mercado, né, em qual ponto de venda, cada uma das caixinhas do seu produto está. E como que essa tecnologia, ela funciona, né? Então, na verdade, todas as informações, começando lá na fazenda, né, com a captação do leite, né, passando pelo transporte, até chegar na indústria, na recepção do leite, todo o tratamento térmico, o processo de invase, então, as embalagens que vêm da SIG, o processo de paletização, a distribuição, todas essas informações são concentradas. E eu costumo falar de uma maneira muito simples, né, que o QR Code, ele vai ser a grande chave de busca de todas essas informações, de tudo que está por trás do processo de produção desse produto. Então, essas informações estão todas concentradas, e é isso que vai fazer com que a indústria tenha uma visão completa, e parte das informações, elas sejam compartilhadas também com o consumidor. Então, o leite origem, ele é o único que permite, de fato, chegar e identificar as fazendas onde o leite é coletado, enfim, aí você consegue ver a data da captação, o horário, as informações aí, a temperatura, né, os nomes, né, das pessoas, dos produtores, o tempo, né, de invase, o tempo e a temperatura do tratamento térmico, enfim, todas as informações, elas estão concentradas nessas 4 grandes categorias. E o fato, né, como eu comentei, de que cada embalagem tem um QR Code único, então esse é o diferencial que permite que a empresa consiga identificar onde está cada uma das embalagens. Então, por exemplo, aqui a gente tem a distribuição de todos os produtos daquele lote, então o número de unidades que estão em cada um, no eixo X aqui, né, seriam os nomes dos pontos de venda, dos mercados, e a quantidade, enfim, de unidades que tem em cada ponto de venda. E em azul ali mais escuro, significa que é a localização daquele produto, daquela caixinha que foi escaneada. Então, a gente consegue saber exatamente aonde está cada uma delas. E
Então, assim, se for necessário o recolhimento, né, ou seja, questões de segundos, ela consegue saber como está toda a distribuição do lote, caixinha por caixinha. Bom, um outro ponto bastante importante é a credibilidade dos dados, né? Então, é importante que a gente lembre que a tecnologia, ela não permite que os dados sejam inviolados, né? Ou seja, não dá para editar os registros, né? Eu brinco, né? Não tem como passar lá o corretivo, apagar uma linha de registro. Então, isso também traz uma perspectiva, inclusive, de fiscalização, uma segurança também muito maior da informação. Eu trago aqui os dados, um exemplo, né, um print de um controle real, né, para ilustrar que não é possível editar, apagar uma linha. Então, se um dado foi lançado incorreto, tem como apagar essa informação. Bom, as informações, né, que são do produto, do processo de fabricação, muitas dessas informações, elas também são disponibilizadas para o consumidor. Então, o consumidor, quando ele escaneia o QR Code, consegue acompanhar muitas informações do produto, né? Então, desde as análises do leite cru, as análises do leite pasteurizado, todos os dados de processo e os dados do produto final. Então, essas informações também são disponibilizadas para o consumidor. E é importante a gente lembrar que a tecnologia da SIG, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de embalagem, então não é apenas uma tecnologia para embalagem cartonada. E eu já estou chegando aqui no meu último slide, e eu gosto sempre de destacar, né, que além, né, dos resultados aí intangíveis, né, a rastreabilidade digital ela é capaz de tangíveis. Lanquiru, com a implantação do projeto de rastreabilidade digital, ganhou market share, ou seja, chegou à liderança em vendas no Rio Grande do Sul. Então, houve né, com a implantação da rastreabilidade digital, houve uma melhoria na produtividade, impactou em redução de custos operacionais. Ou seja, então, além de a rastreabilidade digital, né, aumentar a transparência, garantir o cumprimento de requisitos legais, né, fazer com que, em caso, né, de um recall, tenha uma eficiência muito maior. Além de tudo isso, que são, obviamente, resultados muito importantes, a rastreabilidade digital, ela age efetivamente engajar o consumidor e promover resultados aí tangíveis, né? Bom, então, como mensagem final, né, o futuro das embalagens é sem dúvida digital, né? Eu acredito muito no poder, na força, na capacidade de transformação que as embalagens conectadas são capazes de transformar. E acho que esse é um exemplo que demonstra os múltiplos benefícios que a utilização de um QR Code único proporciona. Então, obrigada, Clarissa, mais uma vez pelo convite, por a gente poder apresentar aqui um pouquinho mais dos detalhes da rastreabilidade digital. Eu deixo aqui também os meus contatos, tenho quem quiser também conectar via LinkedIn e se interessar pelo... Ser, né, vamos dizer assim, permitir. Então, acho que com a publicação realmente do RISPO-A, como tu trouxe, isso também deu um pouco de tranquilidade. Mas acho que a tua fala, ela traz muita segurança, né? Ver projetos onde já foram, a implantação já aconteceu, os resultados já vieram, nos mune de muita informação, né? Então, isso, na verdade, é muito importante. Eu te agradeço muito, porque eu acho que isso contribui muitíssimo com aqueles colegas que realmente estão tentando se inteirar um pouco desse assunto, né? E eu sempre gosto de falar, tu trouxe muito bem, que a gente está evoluindo a passos muito largos dentro da indústria de alimentos. E a minha pergunta sempre é: como que nós, profissionais, estamos nos preparando para esse novo cenário, né? Como que nós, profissionais que estamos ali naquele papel de responsável técnico, de consultor, aquelas pessoas que estão ali criando e implantando autocontrole,
que estão fazendo, né, as planilhas de monitoramento, de verificação, e que estão construindo. O que a gente observa que muitas empresas, isso, né, muito difícil de acontecer, isso nunca vai acontecer. Eu acho que quando a gente mostra exemplos reais, né, e o impacto, sei lá, né, de captação de sensor, enfim, a empresa sempre fica achando, vou ter um investimento e quem sabe, né, eu não vou, o retorno desse investimento ele vai ser demorado, ou enfim. E acho que esse exemplo da Languiru, ele é muito interessante, né, para justamente quebrar todos esses preconceitos, né? Então, o consumidor, ele foi capaz, né, de reconhecer o valor, então, por meio da rastreabilidade, identificar a transparência, todo o conjunto de atributos, né, da marca, do produto, e passou a ser, talvez aqueles, né, que não consumiam, passaram a consumir, e os que já consumiam, né, eram clientes, continuaram consumindo, e isso fez com que a empresa passasse para o primeiro lugar, né, de vendas na região. Então, ou seja, além de todos aqueles benefícios, né, que às vezes a gente fica difícil de tangibilizar, de contabilizar, acho que quando a gente mostra, né, olha, reduziu em 5% o custo de produção, passou para marca. Retorno do investimento, né? E se o investimento ele tem um retorno real, é muito mais fácil você trazer isso, né? Você tem o benefício da segurança de alimentos, você tem o benefício da facilidade do trabalho, você tem o benefício do ganho também financeiro, né? Então, são vários ganhos. Então, acho que isso é muito legal. E tem uma outra questão que eu sempre lembro daquela curva de adesão, né? Hoje a gente está, nesse momento, com isso como inovação. Aquelas empresas que aderirem nesse momento, aqueles profissionais que conhecerem esse assunto nesse momento, tendem a ter uma diferenciação e tendem a ter um ganho muito maior. Daqui a pouco tempo, isso vai normalizar, né? As pessoas vão precisar saber disso e as empresas vão precisar adotar isso, né? Vai se tornar mais comum. Então, aí o ganho também é menor, né? E acho que também, eu trouxe ali os dois exemplos do varejo, né? Então, o Carrefour e o Walmart. O Carrefour tem um projeto também, e eu estou falando aqui, né? Carrefour também aqui no Brasil. Então, um projeto bastante interessante de implantação de rastreabilidade. Então, isso, ou seja, impacta em quem está vendendo para o Carrefour. Então, eles têm uma meta aí bastante audaciosa também, de que os seus produtos, né, estejam com a rastreabilidade digital. Então, esse movimento, ele também é importante, né? Então, daqui a um pouco, olha, para você vender para um valor, né, A ou B ou C, se você não tiver rastreabilidade, que o teu sistema não, você não consegue comercializar, né, com esse cliente. Então, acho que essa também vai acabar sendo no futuro próximo, uma barreira ou uma oportunidade, né, para as empresas. Porque o consumidor, ele dá o tom, né, do mercado. Então, o consumidor está mudando. Eu acho que isso é uma questão que tu trouxe também muito interessante. O consumidor, ele quer muito mais interação, né? Isso é uma coisa que nós, do setor de alimentos, isso também, quando a gente fala em proteínas alternativas e todo esse mercado que tem na verdade, sido criado, vamos dizer assim, né? Ele também traz novas oportunidades. Eu sempre falo, a questão é dizendo algo para nós e como empresas, né, que produzem alimentos, o que a gente vai fazer? E enquanto profissionais que produzem alimentos, né, que estão aí no mercado, como que a gente vai olhar para isso, né? A gente vai simplesmente fingir que esse mercado não existe ou a gente vai realmente aprender sobre e ver nisso uma oportunidade, né? Então, eu acho que tu trouxe muito bem que essa transformação ela está acontecendo e que é momento da gente aprender realmente sobre essas novas tecnologias e tudo que a gente pode realmente agregar dentro dentro da área como um todo, né? Clarissa, você falou um ponto bem bacana, né, que é transformar, né, lá na matriz SWOT e tal, né,
tirar da ameaça, né, do quadrante da ameaça, e joga para o quadrante da oportunidade, né? Então, encarar como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, acho que isso faz muita diferença, né? Então, e a gente vê muitas empresas, enfim, ou às vezes até profissionais, né, resistentes, enfim, às mudanças, às inovações e tal, né? Se sentem ameaçados. Mas, na verdade, vamos tentar fazer um exercício contrário, né? Vamos tirar aqui da ameaça e vamos jogar lá para o quadrante da oportunidade. Então, como que a gente pode aproveitar esse cenário para ter um diferencial competitivo, para se inovar, para se diferenciar, né, para vender mais, ou para criar uma nova linha, então, ou que seja, né, para reduzir os custos de produção, enfim. Então, acho que essa é uma perspectiva também bastante importante. Com toda certeza. E eu acho que é justamente estar ligado no que está acontecendo e principalmente no que o consumidor quer, né? É o consumidor que vai mandar no mercado e né? Não adianta a gente produzir o que a gente quer ou do jeito que a gente quer. A gente tem que produzir para quem quer comprar, né? Então, produzir exatamente o que o consumidor quer. E se o consumidor está dizendo para nós que é importante para ele a rastreabilidade, é isso que a gente precisa dar para ele, né? Então, acho que isso é muito importante. Caterine, nós temos aqui vários comentários. A Daniela, a Elaine, o Antônio, Fernanda, tá todo mundo aqui elogiando. A Andréia também está presente, Felipe, Fernanda. Me perdoem se eu passou alguém aqui, mas enfim, o pessoal tá elogiando aqui as colocações e agradecendo o conhecimento, né? Falando que o futuro tá presente, né? A gente falando aqui de algo que parecia algo tão distante alguns anos atrás, né? E hoje já faz parte do nosso dia a dia. Então, eu percebo até, eu tenho tido um pouco mais de contato com a questão dos autocontroles digitais do que necessariamente com essa parte das embalagens, né? Mas eu percebo muito, assim, eu recebo quase que diariamente dos colegas, né? Que atuam nessa área, aquela conversa assim, me fala como é que é isso, funciona mesmo, né? Também sente uma insegurança de passar para a empresa uma indicação, dizer, olha, vamos tentar, e daqui a pouco, né, prejudicar a empresa. Então, a gente também está num momento de insegurança nesse sentido, né, enquanto profissionais. E aí eu sempre falo, a gente precisa se apoiar, precisa trocar conhecimento, né? Quem tá aí já com um pouquinho de conhecimento, que já implantou, que já tem essa experiência, que já sabe quais são as dificuldades e as facilidades, a gente precisa conversar, né? Porque isso também dá segurança e nos dá aquela sensação, não, dá certo, dá para fazer, tem como, tem empresas sérias que dá para confiar, né? Tem como se proteger para não ter problema, tem como provar para fiscalização que os dados realmente são seguros. Então, eu acho que esse tipo de conversa aqui vale muito nesse sentido também. Eu acho que não tem problema nenhum a gente perguntar, né? Acho que é isso, né? Quando a gente está falando de algo novo, é natural que a gente tenha dúvidas, que a gente não entende, né? Não compreende totalmente. Então, acho que o que a gente precisa buscar é justamente esse diálogo, até porque aqui a gente está falando, quando a gente, enfim, você é veterinário, sou engenheiro de alimentos, né? Então, a gente o nosso conhecimento aprofundado em TI não é a nossa formação. Então, a gente precisa começar a olhar também para uma perspectiva também multidisciplinar. Então, ter outros profissionais, né, que possam também nos ajudar e apoiar também a entender as perspectivas, né, então, de tecnologia. não dá para pagar lá, não dá, por causa disso, tem um protocolo de segurança A, B e C. Então, ou seja, eu sempre vejo por esse lado, né? Não tem problema nenhum a gente ter dúvidas, a gente querer entender melhor, mas o importante é isso, a gente abrir o diálogo, né? Discutir, inclusive, com as autoridades sanitárias, né? Então, as empresas, muitas vezes, elas têm um super receio, né? De ter um diálogo positivo, digamos assim, né? Com as agências
reguladoras, porque ele vai vir, né, o mapa vai vir aqui, vai me punir. Não, e pelo contrário, acho que a gente tem que construir essa agenda colaborativa, né? Então, isso também é um assunto novo para o Ministério da Agricultura. Claro. Então, como que a gente pode apresentar, né, para o Ministério da Agricultura ou endereçar aqueles pontos que, na perspectiva de fiscalização, regulatório, são dúvidas, né? Então, até eu estou me recordando do doutor Fernando, que participou, né, participa também, te acompanha, o doutor Leandro Feijó, do Ministério da Agricultura. Então, eu acho que esse diálogo entre os diferentes atores, ele é muito importante. E às vezes a gente vê um receio, né, das empresas de, mas se eu vou mostrar, eu posso estar aqui apresentando uma fragilidade, né, e na verdade acho que não é isso. Quando a gente está falando de uma inovação, tem todo um processo de aprendizado, acho que, mas quando a gente coloca, né, para deixar claro, né, e aí especialmente para o órgão, né, fiscalizador, as intenções, né, então que está todo mundo de boa fé, aprendendo e utilizando, isso é positivo, né, então acho que de novo, né, jogar tudo para o quadrante da oportunidade. Exato, eu acho que a transparência, né, Caterine, dentro disso que tu trouxe, eu concordo plenamente, eu acho que a transparência é a grande chave, né, quando você consegue estabelecer uma comunicação. Eu sempre tento trazer isso, inclusive, né, não só dentro da inspeção federal, mas dentro da nossa realidade aqui também da inspeção estadual, né, aqui em Santa Catarina eu atuo muito nessa questão, inspeção municipal, ter esse diálogo aberto, né, com a fiscalização, ter esse diálogo aberto com o inspetor, que nós temos essa figura aqui também. Então, assim, trabalhar colaborativamente né, bem como tu trouxe, porque cada um tem a sua expertise, cada um pode trazer, né, o órgão fiscalizador, ele tem o seu papel e ele tem o seu olhar, e daqui a pouco, através desse olhar, você vai ver realmente uma fragilidade que você não tinha observado, ou você vai fornecer para o órgão fiscalizador uma segurança que daqui a pouco ele não tinha, né? Então, tanto que, inclusive numa conversa aqui, numa outra oportunidade, acho que a gente estava falando em autocontrole digital, com o Dr. Leandro Feijó, a gente falou sobre isso, né? Que boa fé e má fé a gente vai ter independente de ser no papel ou ser no digital, né? Então não vai ser o digital que vai ser o problema, né? Eu acho que a gente precisa compreender que independente de qual for o sistema a ser utilizado, né? Para os controles, para a rastreabilidade, para toda a segurança que a empresa tem que ofertar, a questão toda quando a empresa ela está comprometida com a qualidade, com a segurança, ela vai estar comprometida, seja, né, da forma, né, meio digital, meio no papel, ela vai dar um jeito de fazer o que é correto, né? Então, eu acho que essa é a questão, e a gente, nós como profissionais, precisamos também estar focados em fornecer essa informação técnica e esse acompanhamento que a empresa precisa, né? Eu acho que é isso aí. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu acho que não. Pelo que eu vi, não sei se o pessoal tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer, se ficou alguma dúvida sobre, mas acho que tu... Também tem os meus contatos, né? Acho que aqui não é o fim do diálogo, é o início de um diálogo sobre o tema. Então, eu estou super à disposição, quem precisar, quem quiser conhecer mais, quem quiser material sobre o assunto, pode, enfim, fazer o contato. Que tenho aquilo que eu posso, enfim, com aquilo que eu sei. Maravilha. Caterine, surgiu uma pergunta da Fernanda, eu acho que eu tô com um delay aqui, aí eu só consegui ver agora. Você poderia citar se teve resistência dos colaboradores no momento da implantação do sistema de rastreabilidade digital? Será que é a Fernanda Peyer? Deve ser. Isso mesmo. Ai, Fê, que bom que ter você aqui na live. Fê, essa pergunta é super importante. Sim, teve resistência de alguns colaboradores, então, colaboradores que também não tinham familiaridade com a tecnologia, né? Então, não estavam acostumados, por exemplo, a mexer num tablet para imputar
os dados, né? Então, essa resistência, ela aconteceu nessa perspectiva, até porque o medo, né, aquela coisa, né, da tecnologia, então assusta. Então, acho que esse foi um dos... se a gente pode falar das resistências, né? Mas até por uma própria insegurança e uma pouca familiaridade com o uso da tecnologia. Então, poxa, antes eu escrevia, né, no papel, então eu estou acostumada a fazer isso, né, há muito tempo assim, desse jeito, e agora eu não vou fazer mais no papel, agora eu tenho que lançar um dado num tablet, ou agora, né, na hora de montar os pallets, o operador lá de empilhadeira, ele tem que bipar lote por lote, ele não pode botar caixinhas aleatórias em cada um dos pallets, ele vai ter que bipar cada um dos pallets na hora de botar o pallet no caminhão, não é em qualquer caminhão que ele vai poder fazer. Então, isso muda a rotina da produção, né? E aí, às vezes, isso também gera uma certa, né, resistência. Poxa, antes eu não precisava bipar, agora eu preciso bipar. Antes eu podia botar qualquer lote, desde que fosse leite integral eu podia botar, né? Não, agora não, porque eu tenho as rotas definidas, eu tenho os produtos, então tá tudo amarrado. Então, acho que todo esse processo de conscientização, né, de informação, de educação, ele é necessário, né, quando a gente também está falando de implantação de tecnologia. Então, quando a gente olha, né, para, enfim, vamos falar de programas de boas práticas, enfim, de APPCC, né, enfim, a gente fala da importância dos treinamentos, né, e aqui não é diferente. E acho que esse resgatando um pouquinho até o projeto que o FDA está trazendo, né, lá dos 4 pilares, não sei se vocês lembram, mas um dos pilares é a cultura da segurança de alimentos, né? Então, ou seja, isso precisa fazer parte da rotina, né? Tem que fazer parte da cultura da empresa, né? E isso ser traduzido em ações, em hábitos. Então, não vai ser diferente, viu, Fê, na hora de trabalhar com a implantação de tecnologia. Todo esse processo, ele também vai ser necessário, né? Então, de conscientizar, de reforçar a importância, de explicar o porquê das coisas, né? Então, acho que uma grande chave, né? Não é só dizer que tem que fazer, né? Tem que bipar. Não, agora você tem que explicar por que você tem que bipar, por que você não pode colocar qualquer pallet nesse caminhão, né? Então, acho que trazer também o processo da conscientização e da educação, ela é super necessária e essencial também para o sucesso do projeto. Sem dúvida. Eu acho que essa questão da comunicação é essencial, né, Caterine? Aqui tu trouxe dentro da questão da rastreabilidade, mas a gente poderia extrapolar, como tu trouxe, para várias questões, né? Então, fazer o colaborador se sentir parte do processo, poxa, se ele consegue construir junto, ver o que a empresa está fazendo, né, conhecer aquela embalagem interativa, ele ter orgulho de fazer parte daquela empresa, isso tudo vai levando ele a querer realmente colaborar, contribuir no processo, né? Então, acho que esse ponto aí é realmente um ponto-chave, com toda certeza. Muito legal. Obrigada pela participação aí, Fernanda. Também quero agradecer todo mundo também que participou, vi vários nomes, acho que Antônio, não sei se é o Tavares também, nossa, foi meu professor, ele falou, eu vou te assistir, Caterine. Eu falei, nossa, Tavares, aprendi segurança de alimentos no PAS com Tavares, que prazer tê-lo também aqui. Que honra, né? Nós temos também mais uma participação que é da Naturale U. Quais seriam as exigências mínimas para o controle de qualidade ideal da matéria-prima, produto acabado, em conjunto com a rastreabilidade? Ou seja, qual seria o melhor cenário? Bom, aí vai depender produto por cada produto, enfim, né, tem os seus requisitos, né, de matéria-prima e de qualificação dos fornecedores necessários. Mas o cenário ideal é todo o conjunto. Então, você está recebendo uma matéria-prima. E aí a gente sabe, né, falou ali da complexidade da cadeia. No caso do leite, né, a gente é um ingrediente, é uma matéria-prima, mas a gente tem aí, sei lá, no caso da Languiru, são
1.500 fazendas, 1.300 e poucas fazendas fornecendo leite, né? Então, veja que aí é um emaranhado, né? Então, ou seja, são 1.300 fazendas fornecendo informações para a indústria, né? Então, da qualidade do leite. Então, se a gente for pensar numa indústria, enfim, de qualquer, né, outro produto, a gente vai ter possivelmente um monte de ingredientes, né? Não vai ter só uma matéria-prima. Então, isso vai gerando uma árvore, digamos assim, né, de informações bastante complexa. Então, no cenário ideal, você ter todo aquele conjunto de informações que dá especificação de segurança e de qualidade da matéria-prima, com você, numa eventual necessidade, né, de investigar a causa, né, do problema, você tenha toda a informação concentrada, e isso te ajude, te agilize também a análise do processo, né? Então, esse seria o cenário ideal. Mas, normalmente, o que a gente vê também, porque não é assim também, né? Às vezes as pessoas acham que a tecnologia ela vai fazer milagre, né, sozinha, e não é. A tecnologia, se ela não for usada, né, ela, enfim, não vai fazer um milagre. Então, as pessoas acham só a gente botar lá e aí aquilo lá tá resolvido. Não, né, precisa ter todo um trabalho também de monitoramento das informações, de análise dessas informações, para ver, né, identificar desvio de processo, né? Então, talvez tenha aí apontando alguma potencial, o teu processo vai sair fora do controle, né? Uma tendência, né, de sair fora do controle. Mas o fato, as empresas começam esse processo da transformação digital, então elas vão selecionando um conjunto de informações, então, para você começar. Então, ao invés de você começar com todas as informações importantes, né, não todas as informações importantes, você vai ter todas as informações que são mais importantes, né? Então, sei lá, antes não tinha um determinado controle que estava no digital, era só um controle físico, e agora você coloca também para o controle digital. Ou, vamos supor, às vezes... Né, de ver a participação de vocês, agradecemos muito também, né, estarem aqui assistindo, dedicando tempo, né, a estar aprendendo aqui também, junto a toda a expertise dela na área. Então, obrigada mesmo. Para mim, pelo menos, não está aparecendo mais nenhuma pergunta. Eu não sei se estou com delay aqui, mas acredito que respondemos todas. Então, quero te agradecer mais uma vez, Caterine. Obrigada mesmo, de coração. Foi sempre estar aqui conversando contigo, aprendendo mais contigo. É uma alegria imensa mesmo. Obrigada por ter aceito o convite, e com toda certeza não vai ser o último. Você topando, a gente pode marcar outras oportunidades. Com certeza, Clarissa, obrigada, viu? É muito gostoso a gente poder bater esse papo, né? Trocar experiência e... avança tanto, né? A gente tem tantas novidades que estão surgindo com a tecnologia, então logo mais a gente também tem, a SIG também tem outros projetos aí finalizando, então acho que a gente vai ter mais motivos também para se encontrar, para falar de outros exemplos, outros cases. Acho que é bem